Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um videocast de Evandro Barros, mentoria consultiva. Muito obrigado por você acompanhar aí os nossos conteúdos, seja através do YouTube, seja através das plataformas digitais em formato de podcast. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre margem de lucro dos produtos e serviços e margem de lucro que a gente chama de operacional líquida, que é a margem de lucro final da empresa. Quais são essas diferenças? Como é que você faz para saber utilizar da melhor forma essas duas margens de lucro e por que elas são tão diferentes? Você tem que saber essas diferenças e qual é dessas duas margens a que realmente importa para que você consiga tomar suas decisões, saber se a sua empresa tem resultado e a partir dessas margens, tanto do produto ou serviço, ou ambos, se você tiver ambos, ou da margem operacional líquida, que é a margem de lucro da empresa, aí, como é que você faz para fazer análises de forma que você possa enxergar o crescimento da sua empresa? Então, roda a vinheta e eu já volto para a gente falar desse importante assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, como sempre. Quando a gente fala em margem de lucro por serviço ou por produto, margem de lucro da empresa, nós estamos falando em resultado. Para você ter resultado, eu sempre uso um jargão, né? Transformar negócios em empresas enxutas e rentáveis. Ter uma empresa enxuta é ter uma empresa com o mínimo de recursos possíveis, sejam eles tecnológicos, sejam eles de pessoas, sejam eles de estrutura física, enfim, para que você tenha menos desperdício e possa ter o resultado que você quer. E rentável, obviamente, que dê dinheiro com o tempo, de preferência crescentemente, né? Seja ele de forma escalável, seja ele de forma recorrente, ou enfim, de forma que você consiga fazer com que a sua empresa dê constantemente dinheiro. Esse é o jargão que eu utilizo, que eu penso sempre que eu vou desenvolver um método, trabalhar com os meus clientes aqui no processo de mentoria consultiva, para dar para os meus clientes o resultado que eles precisam. E aí, quando a gente fala em resultado, em margem, nós estamos falando da finalização dos resultados de uma empresa, que na verdade tem que ter uma estrutura. Pense sempre, quando eu falar em estrutura, na pirâmide organizacional. Você tem lá em cima o dono com planejamento estratégico, né? Nós, donos ou sócios, somos responsáveis pelo planejamento estratégico da empresa. Tem vários componentes, eu já falei alguns deles aqui no meu canal e vou falar também mais para frente de várias outras coisas detalhadas aí sobre planejamento estratégico. Vou falar também sobre o meio da pirâmide, que é a parte de sistema de gestão por processos, onde você padroniza os seus processos, onde você coloca ali quem vai fazer, o que, quando, e também a parte da base da pirâmide, que é de responsabilidade dos seus colaboradores. Você também, às vezes, faz atividades operacionais, se a sua empresa for muito pequena, mas, teoricamente, se a sua empresa crescer, você é responsável pela gestão e talvez lá com certeza pelo planejamento estratégico, né? Mas se a sua empresa é muito pequena, você também faz atividades operacionais de rotina, que é onde estão os procedimentos, que é onde estão os comos da vida, né? E aí o formato, né? Como, onde, com quem em si. E aí a gente vai estruturando essa pirâmide empresarial para que ela funcione com o passar do tempo. E aí, um dos aspectos mais importantes dessa estruturação é você saber como que você vai padronizar tudo isso. E eu trouxe desde já para você um e-book gratuito que está aparecendo aqui para você. É um e-book que eu escrevi com muito carinho, falando sobre esses 3 temas que eu chamo de ciclo da excelência. Por quê? Porque planejamento estratégico a gente geralmente faz para um ano. Sistema de gestão por processos a gente fecha mensalmente e o controle da rotina é diário, semanal. Se você enxerga isso como um ciclo e sabe fazer as coisas acontecerem dessa forma, principalmente se você for uma pequena ou uma média empresa, você vai utilizar as metodologias da forma mais correta possível e das ferramentas para ter o resultado que você necessita. Então, eu criei esse e-book que está aparecendo aí para você. Baixe esse e-book, dê uma analisada, escreva inclusive para mim se você gostou ou não, me dê o seu feedback, ele é muito importante. Já está na 3ª revisão no e-book 3.0, eu já revisei esse e-book 3 vezes e é um e-book que te dá a base para você entender dessa pirâmide organizacional e poder estruturar a sua empresa, tá ok? Baixe esse e-book, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, quando a gente fala em margem de lucro por produto e por serviço, né? Deixa eu até jogar aqui na minha tela
o meu iPad para vocês verem, né? Quando a gente fala em margem de lucro por produto e por serviço, nós estamos falando daquela margem de lucro unitária, né? Se eu tenho um produto 1 aqui, por exemplo, e compro ele, né? Preço de compra ou preço de produção, né? Se eu produzo, sai aqui a, sei lá, R$100. E se esse mesmo produto eu tenho um preço de venda de R$200, eu dobrei, ou seja, eu tenho uma margem de lucro de 100%. Se eu tivesse vendido ele a R$250, de 150%. Se eu tivesse vendido ele a R$150, a margem seria 50%. Então, essa é a minha margem de lucro unitária, ou seja, a margem de lucro para cada produto ou para cada serviço, tá? E aí, quem produz um produto, obviamente, não é tão simples assim esse valor aqui, você vai ter que encontrar, não é o foco desse vídeo agora, mas você vai ter que precificar esse produto. O produto de quem produz, né? O preço de compra desse produto, o preço de produção, é a composição, um pouco vai entrar aí energia, mão de obra, um pouco, se você produz um bolo, por exemplo, farinha, açúcar, leite, ovo e assim por diante. Então, o preço final do seu produto é o preço de produção que eu estou chamando aqui. E o preço de venda é o preço para o consumidor. Então, você tem vários preços unitários, né? Vamos supor que o seu produto 1, né, como eu falei aqui, custe aí R$100, aí você tem uma esteirinha, né? Você tem um serviço 1 que custa R$1.000, você tem um produto 2 que custa R$200, você tem um produto 3, um serviço 3, né, ou um serviço 2 aqui que custe R$3.000. Então, se você vende durante um mês X aqui essa quantidade de produtos, né, você vai ter aqui 4.300. 4.300, e isso a gente chama de receita, que é o que entrou no caixa da sua empresa. E isso não tem nada a ver com a margem final da empresa, tem a ver com a margem de cada serviço ou cada produto. E aí é que está o grande erro de boa parte dos empresários, né? Eles acham que se eu coloco um produto 1 com uma margem de 100%, um serviço 1 com uma margem de 200%, um produto 2 com uma margem de 150% e um serviço 2 com uma margem de, sei lá, 300%, que essa margem média aqui é a margem que vai fazer com que eu aumente essa receita, você está enganado. Essa margem média é só a média das margens, não quer dizer nada. Porque o jeito certo de você ter o resultado operacional da sua empresa é calculando a margem operacional líquida, que a gente vai chegar nesse ponto. Tem gente que ainda faz pior. Tem gente que pega um produto 1, coloca 100%, aqui também 100%, aqui também 100% e aqui também 100%. Então, a média deu 100%. Primeiro, média é um número ruim. Esqueça média de qualquer coisa, porque média é sempre um número ruim. Ela é só uma referência, mas é sempre um número ruim. Então, isso aqui é o pior dos mundos que você pode fazer. Dar a mesma margem para todos os produtos, porque isso não te dá range, né? Não te dá aí a possibilidade de você brincar com as margens para você fazer promoções, juntar um produto com uma margem maior com um produto de menor margem, montar um mix de produtos, enfim. A gente vai falar sobre isso em vídeos mais à frente. Então, não adianta você se basear na diferença das margens de cada produto ou serviço da sua empresa, ou ambos, que você vai potencializar a margem e potencializar o resultado final da sua empresa. O resultado final da sua empresa é esse aqui, ó, a margem de lucro, que a gente chama operacional líquida da empresa. E como é que a gente calcula essa margem operacional líquida, Gevandro? A margem operacional líquida, basta você pegar suas receitas menos as despesas fixas menos as despesas variáveis, que vai ser igual a margem operacional, margem de lucro, né? Margem de lucro operacional líquida.
da empresa. E aí como é que a gente faz isso? Se eu vendi, né, para a gente visualizar melhor aqui, se eu vendi um produto 1, então vou colocar aqui, agora vamos fazer aqui as minhas receitas, como se fosse uma planilhinha aí, né? Produto 1 eu vendia R$100, vendi um produto, vendi um serviço 1 aqui como é que a gente precificou ali? A R$1.000. Um produto 2 a R$200. Um serviço 2 a R$3.000. Eu tive 4.300 de receita. Então essa foi a receita do mês X. Agora eu tive também despesas fixas, né? O que são despesas fixas? Aquelas que acontecem todo santo mês, independente do valor dela. Aluguel, água, internet, luz, Prolabore, colaborador XYZ. Então tem várias despesas que eu pago todo santo mês. Essas são as despesas fixas. Vamos supor que as despesas fixas desse mês X aqui da sua empresa, né, ficou em R$3.000. E aí você tem também as despesas variáveis, que são aquelas que acontecem de vez em quando. Investimento em marketing. Investimento em marketing. Campanhas, né? Esse mês eu gastei um pouco mais, aí o mês que vem... Tem gente que coloca marketing como uma empresa fixa, se você investe todo santo mês, né? Tem gente que não. No meu caso, eu invisto em ads apenas quando eu vou fazer um lançamento ou em uma campanha ou outra, então para mim são despesas variáveis. Manutenções, queimou um ar-condicionado e aí eu vou precisar fazer uma manutenção, quero trocar um móvel, enfim, aquelas despesas que não acontecem com regularidade. Vamos supor que essas despesas variáveis da sua empresa aqui foram nesse mês R$300. Então, qual foi o resultado da sua empresa? O resultado, né, da sua empresa vai ser a receita, menos a despesa fixa, menos a despesa variável. Né? Então, receita 4.300, menos a despesa fixa, 3.000, menos a despesa variável, 300. 4.300 menos 3.300, R$1.000. E aí, a sua margem de lucro operacional líquida, que é a que realmente importa nesse mês. Deixa eu até pegar aqui a minha calculadora para não errar. Foi de 23,25% ou 23,2%. Aqui é R$1.000 dividido por 4.300. A margem é sempre o que sobrou dividido pelo total das receitas, tá? É o que sobrou dividido pelo total das receitas. Então, pessoal, olha aqui a diferença, né? 23%, que foi a margem que sobrou na sua empresa, é diferente de qualquer uma dessas margens que você colocou nos seus produtos. Por isso que tem gente que faz uma conta completamente errada e acha, comprei esse produto, vendi ele com 100% de margem, esse com 200%, esse com 300%, esse com 50%. Ele acha que essa média dessa margem, vamos calcular a média aqui, ó, a média dessa margem aqui pra gente ver, pra você ver como é que a gente se engana. Média, 100 mais 200 mais 150 mais 300, 750 dividido por 4. Essa média aqui é 187,5. Se eu me baseasse, né, se eu baseasse o meu business, a minha empresa, por essa margem média aqui, ó, eu estaria ferrado, estaria contando com uma margem que não é a margem exata. A margem que importa no final das contas, pessoal, é essa aqui, é a de 23,5%. Então, não se iluda fazendo cálculos de margens equivocadas. Por quê? Porque a margem que importa no final das contas é a margem operacional líquida da sua empresa. Se você tem aí na sua empresa, mesmo que você tenha em algum momento aí, né, excelentes receitas no mês, você tem que fazer todo
possível para não só aumentar essas margens, mas reduzir os seus custos, reduzir as suas despesas fixas e as suas despesas variáveis, porque são essas duas despesas que influenciam no seu resultado. O seu resultado final vai ser a diferença das receitas menos as despesas fixas e as variáveis. E é essa margem aqui que importa. Se no final do mês, e aí obviamente, Evandro, tem muita gente que me pergunta, né, qual que é a margem de lucro líquida ideal para minha empresa? Não tem. É uma margem de lucro líquida que você consiga tirar uma parte para ficar para a empresa de 23%, que são os R$1.000, né? Eu consigo tirar um pouco para guardar para a empresa para fazer um capital de giro? Consigo. E o resto eu reinvestir. Então, parte dessa margem, que são os R$1.000 aqui, né, ficam para reinvestir, e parte dos R$1.000, parte desses 23%, vão ficar para você colocar no seu capital. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Capital de giro, que é o que você vai usar depois para fazer qualquer coisa na sua empresa. Então, pense muito bem nessa margem. É essa margem aqui que vai importar, que você vai ter que trabalhar no final das contas para que você tenha resultado. Não adianta você trabalhar pensando apenas nesse produto, principalmente quem literalmente, né, vai lá, compra um produto, quem mexe com roupa, por exemplo, vai lá, compra um produto e vende, compra um produto por 10, vende por 50, compra um produto por 100, vende por 200. Você está com uma margem de 100% no produto? Sim, mas de novo, se as suas despesas estiverem altas, as fixas e as variáveis, e o seu resultado estiver baixo, não adianta nada você virar para mim e falar assim, Giovanni, eu tive 1 milhão de faturamento, de resultado. Aí eu vou te perguntar, qual é a sua margem operacional líquida? Se você falar para mim que foi R$5.000, eu vou falar que o seu negócio está muito ruim. Para você ter tudo isso de faturamento, né, R$1 milhão, e só sobrar R$5.000, que é uma margem muito pequena, então quer dizer que o seu business tem alguma coisa errada. Não está sobrando dinheiro para você montar o seu capital de giro e reinvestir na sua empresa da forma adequada. Porque se você faz todo esse montante, a sua empresa já está num tamanho que precisa de mais capital de giro para ser reinvestido, para ela continuar se mantendo ou né, crescendo. Então, pessoal, essa é a diferença maior entre as margens de lucro que você vai ver, né? Se você, de novo, resumindo, você vai colocar suas margens de lucro aí em cima dos seus produtos, em cima dos seus serviços, mas você não pode se atentar somente a esse tipo de margem aqui. Porque se você só se atentar a esse tipo de margem, que é a margem... deixa eu até colocar uma outra cor aqui, vou colocar uma verdinha aqui, para diferenciar. Se você só se atentar em cima dessa margem aqui, que é a margem de lucro líquida, é a margem de lucro para cada produto, né, ou serviço que você quiser, você vai ter uma média que vai te iludir, você vai achar que essa está sendo a média que você está trabalhando e, na verdade, no final das contas, é essa média, é essa margem aqui que importa, que foi a margem de 23% que a gente chegou. Tá ok, pessoal? Então deixa eu voltar aqui para mim, colocar aqui minha canetinha, vou voltar aqui para minha tela. Esse é um ponto que é muito importante, né? Quando a gente trabalha com a parte financeira, a gente entender conceito, né? O que é receita, o que é despesa fixa, o que é variável, poder interpretar um dashboard, poder criar relatórios para tomada de decisão, saber o que é uma coisa, o que é outra, para que a gente consiga efetivamente ter resultado. Então, pessoal, é muito importante você ter cálculo das suas margens unitárias por produto ou por serviço, mas também é muito importante você saber qual é a margem operacional líquida da sua empresa. E muitos empresários não fazem a mínima ideia desse número final que eu mostrei para vocês. Faça questão de ter, né, o seu fluxo de caixa e, de preferência, um demonstrativo de resultado que apresente essa margem. E eu trabalho com 2 planilhas financeiras com os meus clientes. E quem tem sistema, eu procuro inclusive tirar do sistema. Se não tiver, eu dou as minhas planilhas para os meus clientes, que é a planilha de estratégia financeira, que a gente vai calcular isso aqui e projetar isso aqui para os meses, né? Qual vai ser essa margem operacional líquida que é a que efetivamente importa para você mês a mês, para você crescer a sua empresa. E aí a gente vai saber montar os mix,
esse mês eu quero crescer vendendo aquilo, eu quero vender no outro. Todo o planejamento da empresa vai ser em função dessas projeções financeiras que a gente vai fazer. Então a planilha de estratégia financeira é a primeira e a planilha de fluxo de caixa /DRE, demonstrativo de resultado, é a segunda planilha que a gente precisa usar para ter um financeiro. Nela tem contas a pagar, contas a receber, dashboard, relatório. Então tem tudo que a gente precisa em 2 planilhas para fazer a gestão financeira da nossa empresa. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, vou convidar você, se você tem dúvida aí, né? Não estruturou sua empresa está sem processo, está meio bagunçada, meio desorganizada, baixe esse e-book que está aqui do lado, um e-book que eu escrevi sobre o ciclo da excelência que vai te ajudar muito bem a estruturar a sua empresa. E se você quiser entrar em contato comigo para eu te ajudar pessoalmente a fazer isso acontecer, tem aí sempre o WhatsApp, tem um link aí do meu site, tem um link do meu Instagram, tem um link do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. Se você quiser meu apoio pessoal para te ajudar a implementar isso aí na sua empresa, entre em contato, a gente vai bater um papo, vou fazer um diagnóstico, uma entrevista, um bate-papo com você para entender as suas necessidades e quem sabe poder te ajudar através do meu processo de mentoria consultiva. Tanto montar um processo de gestão financeira na sua empresa, quanto estruturar a pirâmide em termos de planejamento, gestão por processos, rotinas através de procedimentos todos padronizados para que você tenha uma empresa estruturada, organizada, de forma que você consiga gerir essa empresa da melhor forma possível. Tá ok, pessoal? Fico por aqui, muito obrigado, grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau.